Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre estatística. A estatística é uma parte da matemática que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, viabilizando a utilização deles nas tomadas de decisões. Ela pode ser dividida em duas partes. Vamos ver um exemplo aqui. Futebol. Pesquisa realizada no mês de janeiro de 2012 com 10.545 pessoas de 144 cidades, abrangendo todas as regiões do país. E, aos participantes, só foi possível assinalar um clube de preferência. É possível dividir as torcidas brasileiras em 6 grandes grupos, o que demonstra o alto grau de concentração dos torcedores, em especial nas 10 maiores, que respondem por 62% da população brasileira. Outro exemplo, censo demográfico. Censo de 2010, mais da metade dos imigrantes brasileiros são mulheres. Então, segundo os resultados do censo demográfico, os imigrantes brasileiros residiam em 193 países do mundo, cuja maioria eram mulheres, 53,8%. O principal destino dos emigrantes foi os Estados Unidos, especialmente daqueles oriundos de Minas Gerais. São Paulo era a principal origem dos emigrantes, aproximadamente 106 mil pessoas ou 21,6%. É a primeira vez que o IBGE investiga essa informação, que permite detectar a origem, o destino, o perfil etário e o sexo dos emigrantes. Outro exemplo de estatística aí, pesquisa eleitoral. As pesquisas eleitorais são exemplos de levantamento por amostragem dentre a população de 16 anos de idade ou mais. Em geral, os entrevistados são classificados segundo sexo, idade, escolaridade e faixa etária. Faixa etária de renda. Faixa de renda. Candidatos. Aí vem cá. Humberto Costa, 30%, Mendonça Filho, 12%, João Costa, 6%, Daniel Coelho, 4%, Raul Ren, 3%, João Paulo, 2%, Armando Neto, 1%, brancos e nulos, 17%, e não responderam, não sabem, 23%. Frequência. E, em estatística, a frequência de um evento é o número de vezes que o evento ocorreu em experimento ou estudo. Na organização dos dados, é necessário examinar quantas vezes ocorre cada valor da variável. A quantidade de valores de uma mesma variável é chamada de frequência. Aqui nós temos um mapa, né, referente a comunidades quilombolas, né, a quantidade de quilombolas até 202 comunidades, até 100 comunidades, até 40 comunidades. Então, cerca de 1,1 mil quilombos estão certificados pela Fundação Palmares. Confira a concentração de comunidades por estado. Então, 202 comunidades aqui, estado da Bahia, né? Aí vem aqui o Acre, Roraima e Distrito Federal, 0. Né? Então, a maior concentração dessas áreas quilombolas está no estado da Bahia. Frequência absoluta. A frequência absoluta de um valor é o número de vezes em que ele ocorre. Tipos de fábricas, né? Fábrica de conserva, fábrica de calçados, fábrica têxtil, cerâmica. E a frequência absoluta, né? A frequência com que aparece 6, 8, 3 e 1. Então, aqui, escola A, escola B. Sempre, nunca e às vezes, né? Então, a frequência absoluta de um valor é o número de vezes em que ela ocorre. A frequência relativa aparece na maioria das vezes em forma de porcentagem.
Distribuição de baixo peso por idade entre crianças menores que de 5 anos. Então, 2003, 2004, 2005, 2006 até 2008. Então, 12,50%, 9,20%, 6,90%, 6,30%, 6,20%, 4,80%. População e amostra. A população geralmente ela é representada por N, corresponde ao conjunto de todos os elementos relativos a um determinado fenômeno que possuem pelo menos uma característica em comum. A população é o que a gente chama de conjunto universo. Em outras palavras, é o conjunto de todos os indivíduos ou objetos que fazem ou que podem fazer parte de um estudo ou pesquisa. A amostra, geralmente, ela é representada pela letra N minúscula. É um subconjunto da população. A amostra ela deve ser selecionada seguindo certas regras e deve ser representativa, de modo que ela represente todas as características da população, como se fosse uma fotografia desta. Ou seja, a amostra ela tem que caracterizar o todo. Em outras palavras, são os elementos da população estatística que serão analisados, entrevistados ou pesquisados. Aí nós temos a população, que é o todo. Dessa população, nós tiramos a amostragem que vai gerar a amostra, né? Então, essa amostra é que ela vai ser analisada, ela vai ser pesquisada e ela tem que representar o todo, representar a população. Indivíduo ou objeto é cada elemento que compõe a amostra. Variáveis. Quanto às características pesquisadas, elas podem ser diversificadas, por isso chamam-se variáveis. As variáveis elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Elas são quantitativas quando os valores são números e são qualitativas quando os valores são atributos ou qualidades. Variável estatística. Características da população que são investigadas, né? Considere que a questão formulada em uma pesquisa seja: qual é o seu esporte favorito? Neste caso, esporte é a variável da pesquisa. Então, as respostas elas podem ser variadas. Então, futebol, natação, voleibol, basquetebol, né? Então, são alguns valores dessa variável. Classificação das variáveis. Uma variável é denominada qualitativa, nominal, quando não existe qualquer possibilidade de ordenação nas possíveis realizações. É considerada qualitativa, ordinal, quando existe alguma ordem nos possíveis resultados. Então, a variável pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa normal ou ordinal, quantitativa discreta e contínua. Tipos de variáveis. Variável qualitativa. A variável qualitativa ordinal expõe uma qualidade e seus valores seguem uma ordem. A variável qualitativa nominal expõe uma qualidade, mas seus valores não seguem uma ordem. Variável quantitativa discreta expõe uma quantidade através de um número natural, pois indica contagem. Contínua expõe uma quantidade através de um número real, pois indica uma medida. Exemplo: uma agência de turismo realizou uma pesquisa para sondar as preferências de seus clientes. Vamos analisar algumas das questões formuladas e em cada uma indicar qual é a variável, seu tipo e pelo menos 2 de seus valores. Então, bora lá.
Em que mês você prefere viajar? Mês, variável qualitativa ordinal. Então, janeiro, julho, né? Fevereiro. Quantos dias você pretende viajar? Número de dias, variável quantitativa discreta. Então vai ser o quê? 3 dias, 15 dias, 8 dias. Que estado do Brasil você gostaria de conhecer? Estado do Brasil, variável qualitativa nominal. Então, Pernambuco, Rio de Janeiro, Recife, Caruaru, né? Qual a quantidade máxima que você pretende gastar? Preço, variável quantitativa contínua. Então, R$ 1.500, R$ 2.500, R$ 5.000, né? Então, em cada uma das perguntas aqui, a gente tratou sobre variável qualitativa ordinal, variável quantitativa discreta, variável qualitativa nominal e variável quantitativa contínua. Aí outro exemplo já em tabela, né? Então, dados qualitativos normal, então aqui, região de procedência, né? Se é capital, se é interior, se é outro, então é nominal. Aqui, salário, dados quantitativos referente a valores, né? Aqui, número de filhos, então dados quantitativos discretos, né? 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Dados qualitativos ordinal, grau de instrução, 1º grau, 2º grau, né? Frequência relativa e absoluta. As pessoas presentes em um evento automobilístico foi feita a seguinte pergunta: qual a sua marca de carro? Frequência absoluta. Quantas vezes cada marca de automóvel foi citada? Frequência relativa. É dado em porcentagem. A marca Ford tem frequência relativa 4 em 24, ou 4 dividido por 24, que vai ser aproximadamente 0,166, ou 16,66%, ou arredondando mais ainda, ficaria 16,7%, né? Dados organizados em grupos ou categorias, classes, são usualmente designados distribuição de frequência. Frequência absoluta, frequência relativa. Frequência absoluta é o número de vezes que cada valor da variável citado. Frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o total de observações. Então, a frequência relativa vai ser o quê? A frequência absoluta dividida pelo número total de observações. Histograma de frequência. É um gráfico formado por um conjunto de retângulos justapostos, né? Retângulos um coladinho no outro, cujas bases se localizam sobre o eixo das abscissas, né? O eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios do intervalo de classes. A largura das bases, elas são iguais, então essas larguras aqui, ó, elas são iguais. As amplitudes dos intervalos de classe e as alturas correspondem à frequência de cada classe, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui as barras, porém, nós temos aqui também o gráfico de linha, que é que vai dar essa amplitude. Medidas de tendência central. O cálculo das medidas pode possibilitar a localização da maior concentração de valores de uma dada distribuição, isto é, se ela se localiza no início, no meio ou no final, ou ainda se há uma distribuição por igual. Essas medidas, elas promovem comparações de séries de dados entre si pela confrontação desses números.
Então, quem são essas medidas? É o que a gente conhece como média, moda e mediana. A média de um conjunto de dados numéricos obtém-se somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. Moda é o valor mais frequente de um conjunto dado. Mediana. Depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, a mediana ela vai ser o valor que ocupa a posição central e se a quantidade desses valores for ímpar. E a média dos dois valores centrais se a quantidade desses valores for impar. Então, se a quantidade de elementos for ímpar, o valor que estiver no meio, um valor central, é considerada mediana. Se a quantidade for par, vamos pegar os dois valores centrais e tirar a média. Gastos em eletricidade, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Bem, média. Nós vamos pegar todos os valores gastos de janeiro a maio e vamos somar 25, 22, 35, 28 e 35. Observe que, mesmo o valor 35 se repetindo, eu tenho que somar ele, tá? Então, eu vou somar 25 mais 22 mais 35 mais 28 mais 35. Beleza, que deu quanto? 145. Mas para tirar a média, eu vou ver quantas amostras eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou dividir por 5. Então, 145 dividido por 5, então eu vou tirar a média. Moda. A moda é o valor que se repete. Qual o valor que mais se repete? 35, tá? Então, a moda aqui é 35. Mediana. Vamos observar que nossa amostra aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, ela é ímpar. Então, a gente vai colocar em ordem, né? Em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, bora lá. Ordem crescente, 22, 25, 28, 35, 35. E vamos observar quem é o valor que está no meio. 28. Então, 28 vai ser a mediana. Então, aqui nós temos a média foi de 29,67, a moda 35 e agora aqui a mediana. Observe que aumentou mais um valor aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho janeiro, fevereiro, mais 6 meses. Então, observe que a média aqui ela já mudou, eu dividi por 6. A moda aqui permaneceu 35, que foi o valor que mais se repetiu. A mediana, observe que como eu tenho uma amostragem de 6 valores, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois valores centrais, colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente, pegar os dois valores centrais e vou tirar a média entre eles. Então, 28 mais 33, 61. Como são dois valores, eu vou dividir por 2. Então, eu vou obter a mediana, que é 30,5. Moda. Amodal, quer dizer sem moda, sem valores repetidos. Exemplo, eu tenho uma amostragem X aí, 1, 2, 3, então nenhum valor se repetiu. Unimodal. Um único número repetido. Então, eu tenho a amostragem aí 1, 5, 1, 3. Então, se repetiu o valor 1, né? Bimodal. Dois números repetidos. Então, eu tenho aí a amostragem 1, 3, 1, 3 e 9, né? Então, observe que o valor 1 e o valor 3 é o que se repete. Multimodal. Mais de 3 números repetidos. Então, eu tenho 1, 3, 4, 1, 3, 4 e 9. Então, 1, 3, 4 são os valores que se repetem. Agora aqui, eu tenho observação. Tem uma amostragem aí, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Não é considerado moda, porque todos os valores eles estão se repetindo. Medidas de dispersão. Desvio médio, variância e desvio padrão.
Para compreendermos melhor esses conceitos relativos à estatística, vamos explicá-los a partir da seguinte situação-problema. Considere a distribuição numérica cujos os resultados constam na lista abaixo. 1, 6, 4, 10 e 9. Média aritmética. A média aritmética dessa situação, 1, 6, 4, 10 e 9 é... Vou pegar todos os valores, vou somar e vou dividir pela quantidade deles. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou somar todos os valores e vou dividir por 5. Então, somando tudo aqui, deu 30. 30 dividido por 5, a média aritmética vai ser 6. Desvio. Chama-se desvio de cada valor apresentado a diferença entre esse valor e a média aritmética desses valores. Na situação anterior, a distribuição é 1, 6, 4, 10, 9 e a média aritmética é 6. Então, portanto, nós temos desvio do valor 1. Então, eu vou ter 1 menos 6, que foi a média anterior tirada. A média aritmética foi 6, certo? Então, 1 menos 6 vai dar menos 5. Desvio do valor 6. Vou pegar cada um aqui, ó, certo? Então, 1 menos 6 da média vai dar menos 5. 6 menos 6 vai dar 0. 4 menos 6 vai dar menos 2. 10 menos 6 vai dar 4. 9 menos 6 vai dar 3. Os desvios em relação à média vai ser o quê? Menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Então, esses são os desvios. Então, eu peguei o quê? Peguei o valor da média e subtraí da distribuição. A partir da situação com a distribuição dos números 1, 6, 4, 10 e 9, considerando que a média aritmética entre eles é igual a 6 e que os desvios em relação à média são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, vamos definir as medidas de dispersão, que são desvio médio, variância e desvio padrão. Desvio médio. Chama-se desvio médio de uma distribuição a média aritmética dos módulos dos desvios. Então, no exemplo em análise, os desvios são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Logo, o desvio médio será... Vou colocar todos em módulo. Por que eu vou colocar em módulo? Porque o módulo ele vai garantir o valor positivo, certo? Então, aqui, se eu tenho um módulo de mais 3, vai ser 3. Se tem um módulo de menos 3, vai ser 3 também. Então, eu vou pegar todos os valores e considerar o valor absoluto dele, o valor em módulo. Então, eu vou pegar 5, 0, mais 2, mais 4, mais 3. E dividir por quanto aí agora? Por 5. Fazendo somatório, eu vou ter 14 dividido por 5, eu vou ter que o desvio médio vai ser igual a 2,8. A variância. Chama-se variância de uma distribuição a média aritmética dos quadrados dos desvios dessa distribuição. Na situação em análise, os desvios são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Logo, a variância será menos 5 elevado ao quadrado, mais 0 elevado ao quadrado, menos 2 elevado ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado. Tudo somado aqui, certo? Dividido por quanto? Pela quantidade da amostra, que é 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Então, elevando todas as bases ao expoente 2, somando deu quanto? 54. 54 dividido por 5 deu quanto? 10,8. Então, esse é o valor da variância. Desvio padrão. Chama-se desvio padrão de uma distribuição a raiz quadrada da variância. No exemplo em análise, temos que a variância é 10,8. Portanto, o desvio padrão vai ser o quê?
raiz quadrada de 10,8, que vai ser aproximadamente 3,28. Observações. Quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, o desvio padrão será igual a zero. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogênea será a distribuição dos valores. O desvio padrão é expresso na mesma unidade dos valores distribuídos. A mensagem de hoje ela diz o seguinte: lindo é poder olhar todos os dias para o céu e descobrir que em meio a tantos problemas existe um Deus que nos permite sorrir. Bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima aula.